Vamos comentar hoje sobre os principais fatores que mexeram no mercado no mês passado, no mês de julho, e as perspectivas do mercado para agosto. Começando pelo que foi o mês passado, na segunda quinzena do mês, a gente teve um desempenho muito forte, principalmente da Bolsa no Brasil. Foi basicamente em função de dois fatores. Um externo, realmente uma perspectiva menos favorável para o dólar, em função de um arrefecimento da tensão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e um fator doméstico, foi basicamente uma perspectiva melhor nas eleições para um candidato que fosse mais favorável à reforma ser eleito em outubro. Então esses dois fatores, o externo, menos força no dólar, e o interno, com mais perspectiva de reformas, fizeram com que a Bolsa tivesse um rally bastante forte na segunda quinzena, recuperando 80 mil pontos. Isso foi realmente o que a gente esperava que acontecesse mais gradualmente, em função da proximidade das eleições, e o mercado antecipou em larga medida. Havia uma parte do mercado que acreditava que, com o dólar se desvalorizando, o Banco Central tivesse que atuar subindo os juros já na reunião do Copom, que aconteceu no começo do mês de agosto. Isso, como se sabe, não aconteceu, tirou um pouco das tensões em função da atividade econômica que está muito devagar ainda, você ter que subir juros agora não seria muito favorável. Então, o fato que o mercado começou a entender que o William pode manter os juros no nível atual de 6,5% por mais tempo, provavelmente até a eleição. O principal fator para isso é câmbio, como o câmbio se fortaleceu de novo em direção a 3,70, permite que o Banco Central continue trabalhando com juros no nível atual, que não atrapalhe os ativos de risco, como Bolsa, pré-fixados e NTNB. Então acho que a gente considera agora que o cenário melhorou em relação a um mês atrás e a perspectiva para a eleição ficou mais fácil. Se a gente for separar nos diversas classes de ativo, a gente tem algumas perspectivas para frente. O primeiro ponto é pré-fixado e papéis ligados à inflação. Eu acho que como prêmio de alongamento, quer dizer, as posições de 2, 3 anos à frente no pré-fixado e de 5 anos, por exemplo, como referência dos papéis ligados à inflação, tem um prêmio bastante relevante, bastante importante no mercado hoje, há muito interesse nesse tipo de papel. Nosso comitê de alocação discutiu a possibilidade de comprar mais, ficar sobrealocado nessa classe de ativo nesse mês. Acabamos optando por não fazer isso, por achar que o prêmio, apesar de ser forte, é um prêmio que ainda vai ser volátil, quer dizer, não está claro que o câmbio só vai ficar no patamar atual e que a gente só vai ter perspectiva de reformistas sendo eleitos daqui até a eleição. Então o mercado deve continuar volátil e essa classe de ativo, papéis ligados à inflação e pré-fixados, deve sofrer com essa volatilidade. Apesar disso, nós reconhecemos que há prêmio para essas classes de ativos. Então a gente mantém o neutro, mas com a perspectiva aí quase comprando um pouco mais nesses ativos. A gente definiu neutro para esse mês, mas pode ser que a gente venha, se o prêmio aumentar um pouco mais, a adicionar nessa classe de ativos. Na parte ligada a ações, quer dizer, a gente está perto de 80 mil pontos, e os 80 mil pontos agora já refletem uma perspectiva melhor para a eleição. Pode ser que as ações subam ainda mais, a gente está um pouquinho sobrealocado nessa classe de ativos, por achar que a perspectiva de algum reformista ser eleito aumentou muito. Quer dizer, a gente teve um acordo do Centrão fortalecendo algumas candidaturas de centro, E a gente imagina hoje que quem seja eleito tenha talvez uma base mais relevante no Congresso para passar de uma maneira talvez mais fácil, se for o caso, alguma composição ali entre os candidatos de centro, para você conseguir avançar nas reformas e ter um pouquinho menos risco fiscal, que é o mais importante hoje no mercado doméstico. Então a gente vê a classe de ativos ações como neutra para positiva para o mês que vem, e a gente acha que deve ter um pouquinho mais de sobrealocação na carteira. Nos fundos de investimento, que é o que a gente faz a gestão, e nas carteiras administradas, a gente até adicionou uma posição com derivativos, uma operação estruturada, que ela limita um pouco da sua alta no mercado de ações, mas também limita a sua perda no caso negativo, para administrar esse caminho até as eleições. Mas de uma maneira geral, quem quiser ir simplesmente posicionado, a gente está ok e tem um pouquinho mais do que a posição neutra nessa classe de ativo de ações. Para os multimercados, em geral foi um mês muito bom, o mês de julho, porque eles vinham com alguma dificuldade, alguns meses com algumas exceções, alguns gestores como a SPX estavam um pouquinho mais negativos com o mercado brasileiro, sofreram um pouco no mês de julho, mas em geral, na média, os multimercados tiveram um desempenho bom. A gente continua achando que o mercado, os multimercados têm alguma dificuldade nos macro de encontrar uma tendência, mas na média continuam tendo uma tendência favorável, porque a aversão a risco diminuiu. E a gente tem procurado outras subclasses de ativos, a gente tem procurado long short, alguns gestores de multimercado ligados a eventos, para conseguir contrabalançar um pouco esse risco macro, porque a volatilidade continua no mercado nos próximos 2 meses, e a gente acha que essa classe de ativos ela pode se beneficiar dessa volatilidade, mas em geral tem um pouco de beta Brasil, tem um pouco de exposição a Brasil de fundo nessa classe. Então a gente vê os desempenhos sendo relativamente voláteis ainda até a eleição, a gente mantém uma alocação neutra para essa classe de ativos. E se a gente for pensar no câmbio,
De todas as variáveis que a gente olhou até agora, o câmbio é chave, né? Como eu mencionei, o mês passado foi muito favorável quando o câmbio se acomodou, e agora com o câmbio perto de 3,70, nós achamos que está num nível que é compatível aí com um cenário mais benigno para emergentes. Se ele se mantiver nesse patamar, eu acho que é muito favorável para as demais classes de ativos. Mas a gente tem colocado posições em câmbio nas carteiras porque é o grande contraponto à posição de Brasil. Então, se for eleito no final de outubro uma candidatura que seja bem vista pelo mercado, a Bolsa vai andar bem, a NTN-B vai andar bem e, na média, os multimercados vão ter um desempenho favorável porque é mais posição de Brasil do que contrária a Brasil, né? Então, a gente tem que achar alguma coisa que seja contraponto a isso. E a gente tem adicionado um pouquinho de posições ligadas a câmbio na carteira para ter um contrapeso com a posição de Brasil. Acho que o câmbio hoje é a grande defesa para a carteira. É uma posição pequena, uma posição relativa mais para hedge, mais para proteção do que para direcional, mas a gente tem adicionado toda vez que cai abaixo de 3,70 um pouquinho mais de posição de câmbio para ter esse contrapeso com a posição dos outros classes de ativos, que é muito mais em Brasil. Então, de uma maneira geral, acho que melhorou o cenário, ficou mais favorável, a perspectiva eleitoral ficou um pouquinho mais confortável do que estava no mês passado, mas ainda devem ser 2 meses ainda relativamente voláteis. A cada pesquisa eleitoral que sair, a cada discussão, a cada debate, deve ter alguma mexida no mercado financeiro. Então a gente continua achando que é para ter mais perto da alocação neutra nas classes de ativos, eventualmente um pouquinho mais de bolsa, mas também com um pouquinho mais de câmbio associado a essa bolsa, para você conseguir ter alguma proteção no caso do mercado ir para uma direção mais desfavorável ou ter um caminho bastante tortuoso até lá, porque acho que ano eleitoral sempre traz esse tipo de dificuldade, esse tipo de volatilidade para as classes de ativos. Mas, de uma maneira geral, é assim que a gente tem visto, foi um mês relativamente favorável, acho que a perspectiva melhorou de julho para agosto.